e desde cedo ele chamava atenção pelo seu talento acima da média, e todos viam que Neymar poderia se tornar o melhor jogador do mundo no futuro. E com seus dribles e arrancadas, o menino do Santos fazia os adversários parecerem crianças perto dele. Nessa primeira temporada, atuando com a camisa do Santos, Neymar disputou 48 jogos e marcou 24 gols, números incríveis para um adolescente, e ele tinha tudo para fazer história no futebol brasileiro, como de fato ele viria a fazer. E em 2009 ele ainda venceu o Campeonato Paulista com a camisa do Santos. No ano seguinte, em 2010, Neymar seguia jogando muita bola com a camisa do Santos. Ele começou a se estabelecer como um dos melhores jogadores do Brasil. E nessa época era muito bom ver Neymar jogando. Ele fazia coisas que mais ninguém conseguia fazer, lances e jogadas dignas de um gênio. E nessa temporada ele foi ainda melhor. Ele disputou aí 62 jogos e marcou incríveis 65 gols, números brutais do craque brasileiro. Porém, seria na temporada seguinte que Neymar colocaria o Santos no topo do futebol sul-americano. Em 2011, Neymar entraria de vez para a história do Santos. O ano de 2011 foi mágico para Neymar e para o Santos. O brasileiro seguia jogando muito, e ele, junto com o time santista, venceram um título que o clube não vencia desde os tempos de Pelé. E Neymar foi peça-chave na jornada do time rumo à conquista da Libertadores daquele ano. Naquele ano, o Santos enfrentou o Peñarol do Uruguai na final. O primeiro jogo terminou empatado em 0-0, porém no jogo de volta, o talento do Santos, de Neymar, falou mais alto, e o time santista venceu por 2-1 e se sagrou assim campeão da Libertadores. Um momento histórico para Neymar e para o Santos. Naquela temporada com a camisa do Santos, Neymar disputou 60 jogos e marcou 45 gols. Mais uma vez, uma temporada fantástica do brasileiro. E no final do ano, Neymar foi para o Mundial com o Santos, só que eles enfrentaram o Barcelona de Guardiola e perderam por 4-0, e assim o Barça se sagrou campeão mundial. E 2012 seria o último ano completo de Neymar no Brasil. E a essa altura, Neymar já era disparado o melhor jogador do futebol sul-americano, e ele seguia quebrando recordes e encantando no Santos. E 2012 foi o melhor ano dele em termos de números. Naquela temporada, ele disputou 47 jogos e fez 43 gols, números insanos do craque. E com todo esse sucesso, Neymar não demoraria para deixar o futebol brasileiro. Em 2012, com a camisa do Santos, ele venceu a Recopa Sul-Americana, mais um título para a conta do craque. Em 2013, seria o último ano de Neymar atuando no Brasil. Após encantar todos com seu futebol arte, chegaria a hora de Neymar pegar voos mais altos em sua carreira. Neymar jogou 5 anos no Brasil, e nesses últimos anos, ninguém foi tão mágico e brilhante como ele no futebol brasileiro. Ele foi surreal, e no Santos ele venceu 2 Paulistas, uma Copa do Brasil e uma Libertadores. E além disso, com a camisa do Peixe, ele disputou 225 jogos e fez 136 gols. O cara fez história. E após terminar sua passagem com a camisa do Santos, Neymar se transferiu para o Barcelona, e o clube espanhol pagou por ele cerca de 57 milhões de euros em sua contratação. Só que Neymar foi disputar sua primeira temporada lá no Barcelona. E apesar de ser sua primeira temporada, ele já chegou mostrando que veio. E Neymar já começou a encantar a Europa com seu futebol. E nessa primeira temporada, ele já teve ótimos números atuando com a camisa do Barcelona. Ele jogou em 41 jogos, fez 15 gols e deu 15 assistências. Uma ótima primeira temporada. E isso era apenas o começo. E após acabar a temporada no Barça, Neymar foi jogar a Copa de 2014 no Brasil. O brasileiro era a principal esperança da seleção para trazer o Hexa para casa. E Neymar estava em ótima fase. E naquela Copa, ele vinha jogando muito na seleção. E ele estava sendo extremamente decisivo para o Brasil. Só que o sonho acabou após Neymar sofrer uma grave lesão que acabou tirando ele da Copa do Mundo. E bom, e o resto a gente sabe o que aconteceu. E após essa Copa do Mundo, Neymar foi jogar sua segunda temporada lá no Barcelona. E esse ano de 2015 de Neymar foi simplesmente fantástico. Ao lado de Suárez e Messi, Neymar fez história dentro do futebol europeu atuando lá no Barça. E Neymar foi peça-chave para o Barcelona nessa temporada. E atuando com a camisa do time espanhol, ele conseguiu vencer a tríplice coroa contra o MSN. Ele venceu também a Supercopa da Europa e no final do ano ganhou também o Mundial de Clubes. Perfeito para Neymar. E em números, ele também foi fantástico. Com a camisa do Barcelona naquele ano, ele disputou 51 jogos e fez 39 gols. E ele ficou em terceiro na disputa da Bola de Ouro daquele ano. Sem dúvidas, esse foi o auge dele atuando no futebol europeu. Na temporada seguinte, ele seguiu jogando muito. Após Messi se machucar, ele assumiu o protagonismo do time. E o brasileiro seguia encantando a Europa com seus lances e jogadas mágicas. Neymar vivia ali um dos maiores momentos da sua carreira. Naquele ano, ele teve novamente ótimos números. Ele disputou 49 jogos, fez 31 gols e deu 25 assistências. Um ano simplesmente fantástico do craque brasileiro. Naquele mesmo ano, Neymar foi disputar as Olimpíadas com a seleção brasileira. As Olimpíadas daquele ano eram muito importantes para o Brasil, isso porque a seleção jamais havia vencido o ouro olímpico. E Neymar tinha a missão de conduzir a seleção rumo ao título. E o craque brasileiro não decepcionou.
ele teve um desempenho ótimo naquela competição e ajudou o Brasil a chegar à final contra a Alemanha, e a final foi bem disputada. E o Brasil só se sagrou campeão nos pênaltis com Neymar converter a última cobrança, um momento histórico para Neymar e também para a seleção brasileira, que venceram pela primeira vez na história o ouro olímpico. E após vencer o ouro olímpico, Neymar foi disputar mais uma temporada com a camisa do Barcelona. E essa temporada seria a última de Neymar atuando no clube espanhol. E o brasileiro seguiu jogando bem no clube catalão. Neymar já era um dos líderes do elenco. E o jogo que marcou demais ele naquela temporada foi aquele 6-1 contra o PSG, onde o jogador brasileiro jogou demais e foi essencial para o Barça conseguir fazer aquela virada histórica. E naquela temporada, com a camisa do Barcelona, Neymar teve ótimos números. Ele jogou 45 jogos, fez 20 gols e deu 26 assistências. Mais uma vez, o ano incrível de Neymar. Só que na pré-temporada daquele ano, ele resolveu deixar o Barcelona. E no Barça, Neymar jogou 186 jogos e marcou 105 gols. E ele ganhou uma Champions League, 2 La Ligas, 3 Copas do Rei, um Mundial, uma Supercopa Europeia e uma Supercopa. E ele fez história atuando com a camisa do Barcelona. E em 2017, o PSG contratou Neymar por aproximadamente 222 milhões de euros, que fez dele a transferência mais cara da história do futebol. E a sua ida para o PSG seria o começo de sua queda. Porém, a sua primeira temporada no clube francês foi excelente. E as expectativas do brasileiro eram gigantescas, afinal, ele era um dos melhores jogadores do mundo na época. E ele teve ótimos números naquele ano. Neymar jogou 30 jogos e fez 28 gols, um ótimo ano para ele no PSG. Porém, bem antes da Copa, Neymar teve uma grave lesão, e ele chegou para a Copa de 18 longe da sua melhor forma. E o brasileiro não conseguiu ter um grande desempenho naquele Mundial. E mais uma vez, Neymar não conseguiu trazer o Hexa para o Brasil. Foi de fato uma Copa para esquecer do craque brasileiro. E nessa mesma época de PSG, Neymar começou a se envolver em várias polêmicas. E com essas polêmicas, o brasileiro começou a perder muita credibilidade com os torcedores. E muitos deles também começaram a afirmar que o jogador vivia se machucando, porque ele só vivia virando noites em festas, baladas e também ali no Carnaval do Rio. E por isso, ele não conseguia se recuperar direito de suas lesões. E após essas atitudes, Neymar passou a ser visto como uma grande decepção e um cara sem compromisso com o esporte. E bom, se sua vida fora de campo afetou seu desempenho, não podemos ter certeza. Porém, quando ele foi pro PSG, seu desempenho caiu demais. E sua melhor temporada lá no PSG foi a de 2019-2020. Naquele ano, o brasileiro jogou muito e ele conseguiu conduzir o PSG até a final da Champions. Porém, apesar disso, ele acabou perdendo aquela final para o Bayern de Munique por 1-0. E Neymar não conseguiu vencer a Champions League daquele ano. Foi uma derrota muito dura para o brasileiro. E nas temporadas seguintes com o PSG, Neymar seguiu tendo aí diversas lesões. E o brasileiro não conseguiu ter uma grande sequência de jogos por lá. Isso também acabou afetando demais a carreira do jogador. E atuando com a camisa do PSG, Neymar disputou 173 jogos e marcou 118 gols. E sua passagem por lá acabou sendo uma grande decepção e também um grande atraso na sua carreira. Com a seleção, Neymar ainda jogou a Copa América de 2021 e a Copa do Mundo de 2022. Só que ele não conseguiu conduzir a seleção aos títulos dessas competições. E ele falhou em trazer o Hexa para o Brasil. E até o momento pela seleção, ele também acabou sendo uma grande decepção. Em 2023, Neymar foi para o Al Hilal para ser um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Só que até o momento, ele não conseguiu jogar muito porque ele está novamente lesionado. E sua ida para lá também acabou sendo uma grande decepção para os fãs. Porque, nesse ponto de sua carreira, todos pensavam que ele já teria vencido a Copa do Mundo e também a Bola de Ouro. Porém, ele passou longe de conseguir isso. Pelo contrário, sua carreira teve um grande declínio e seu nível em campo acabou decepcionando demais. E após sua passagem fracassada na Arábia, Neymar retornou ao Brasil. Porém, ele segue decepcionando por aqui. O craque brasileiro segue se lesionando muito e ele não consegue ter uma grande sequência de jogos com o Santos. E até o momento, sua passagem pelo Santos tem sido uma enorme decepção. Mas na sua opinião, o que deu errado na carreira do Neymar? Para vocês, ele vai chegar bem na Copa do Mundo ou ele já era? Comenta aí. E com todo o seu talento, ele também teve uma carreira de fato muito abaixo das expectativas e muito menos vitoriosa, grandiosa do que todos nós imaginávamos que ele teria. E Neymar tinha um talento para ser um dos maiores jogadores da história, porém ele acabou sendo uma grande decepção. Mas e para vocês, Neymar ainda vai conseguir vencer a Copa do Mundo e também a Bola de Ouro? Comente aí que eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar aquele like e se possível também se inscrever. Tamo junto e até a próxima. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'm a